E agora recebemos em nosso estúdio, ao vivo, a senadora Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente e pré-candidata do PV à presidência da República. Muito obrigada por estar aqui, por ter atendido o nosso convite. Eu quero começar exatamente com essa notícia das comemorações do dia 1º de maio, em que já está havendo aí ação na justiça de um lado e de outro. O presidente Lula foi à festa da CUT, da Força Sindical, acompanhado de Dilma Rousseff, que é pré-candidata à presidência da República. E lá Lula falou, você já sabe o que eu penso, já sabe o que tem que fazer. E é claro, a oposição entendeu que isso aí é campanha. No seu entender, o presidente fez campanha? Eu não vi a fala do presidente, mas eu acho que... Textualmente o que eu falei. É, o que ele falou, né? Mas eu acho que no lugar que ele está ocupando, todo cuidado é pouco, porque é fundamental que as lideranças máximas do país dêem o exemplo no cumprimento da legislação. Então, é uma linha muito tênue, o dia 1º de maio, obviamente, que ele sempre participou dessas datas comemorativas por sua origem sindical, mas no lugar de presidente, mesmo sendo no final de semana, o cuidado com a observância da lei é fundamental. E por que a senhora não foi na festa da CUT? A senhora é fundadora da CUT, não foi lá? Graças a Deus, eu fundei a CUT no Acre junto com o Chico Mendes em 84, mas, enfim, eu não recebi nenhum convite e eu fui para um outro evento que foi organizado por várias centrais sindicais, que inclusive antes da minha passagem o presidente passou lá também com a ministra Dilma. Mas, Marina Silva, não é esquisito? Não mandou convite porque é guerra? Porque a CUT está apoiando a candidata Dilma, e pega e não manda convite para uma fundadora da CUT? Como é que a senhora viu isso? Não sei, eu na verdade, enfim, eu acho que a minha postura, Maria Lígia, tem sido uma postura democrática. Eu quero fazer o debate, não quero impor minhas ideias, quero discutir com as pessoas, né? E acho que o movimento sindical ganha se tiver a oportunidade de interagir com todos os candidatos. Eu queria que tivéssemos a candidatura do Ciro Gomes, inclusive para enriquecer a democracia. Lamentavelmente foi feita uma verdadeira força-tarefa para tirar o Ciro dessa disputa, que, no meu entendimento, só prejudicou a democracia e o leque de escolha dos eleitores. Ele foi traído pelo presidente Lula? Olha, eu diria que o partido dele, que deveria ser aquele que iria dar sustentação à manutenção da sua candidatura, não teve a capacidade de compreender que lealdade não significa aderir de qualquer forma, que numa eleição em 2 turnos é fundamental que os partidos coloquem suas lideranças, coloquem suas ideias e negar a legenda para uma pessoa como Ciro Gomes, que ajudou o presidente Lula a ganhar a eleição no 2º turno, que foi fiel durante 5 anos e meio, eu acho que foi um prejuízo muito grande para a democracia aplicada, não apenas no discurso. Bom, Ciro sempre falou mal do Serra. Agora, no finzinho, ele deu uma elogiada, mas muito rápida, digamos. Dilma Rousseff está apoiada pelo presidente Lula, pelo PSB, e ele saiu ressentido e não escondeu de ninguém que isso que aconteceu com ele o atingiu muito fortemente. A senhora já conversou com ele para conquistar o apoio de Ciro Gomes para a sua candidatura? Ainda não conversamos. Eu tenho dito para a imprensa que eu estou muito respeitosa desse momento do Ciro. Eu conheci o Ciro como colega no Ministério do Meio Ambiente, aprendi a admirá-lo e respeitá-lo. Ele tem um estilo forte. Tem boas relações, vocês? Nós temos boas relações. E ele me ajudou muito quando eu era ministra do Meio Ambiente. E eu nunca escondi isso. Eu não estou falando isso agora porque ele não é mais candidato. Eu disse isso quando estava no governo, quando saí, quando éramos possíveis candidatos juntos. Então, é uma pessoa que eu respeito, é um homem de opinião. E eu estou aguardando, enfim, a oportunidade, obviamente, que é uma liderança importante, de podermos interagir se houver essa oportunidade. É claro que é desejável, mas eu estou respeitosa, porque eu sei que ele é um homem de opinião e vai se colocar no momento certo. Bom, a Ciro Gomes, ele tinha em torno do quê? Uns 13 milhões de votos, mais ou menos isso. Vai haver uma migração desses votos. A senhora, no seu partido, quando vocês analisam, tem uma expectativa que quem não queria nem Serra e nem Dilma possa se voltar para Marina Silva? Olha, Maria Lígia, o que eu estou
trabalhando nessas eleições é tentar quebrar o paradigma de que os votos já são a priori do Ciro, do Serra, da Dilma ou da Marina. O que é que eu estou dizendo? Né? As pessoas, elas têm, em princípio, uma simpatia por um projeto, por um candidato. E como às vezes os jornalistas sempre perguntam muito para mim, você tira voto da Dilma ou tira voto do Serra? Aí eu digo, nem de um nem de outro. Eu recebo o voto do eleitor. E nesse momento, obviamente, que buscar receber o voto do eleitor que estava propenso a votar no Ciro Gomes é algo que nós consideramos, mas também daqueles que estão propensos a votar em outros candidatos, porque nós estamos só no começo. E eu estou muito feliz porque, mesmo estando no começo, apenas há 5 meses, 6 meses que o PV lançou a sua candidatura, a pré-candidatura, a gente já está com uma boa base de lançamento, em torno de 10%, 12%. Quando eu penso que os outros candidatos já eram candidatos desde pequenininho, então eu considero isso como algo muito importante para esse começo, sabendo que nós ainda temos muito chão pela frente, muita água a rolar embaixo dessa ponte. A senhora acredita que possa ser um fenômeno que possa mudar esse quadro já polarizado, Serra e Dilma? Porque a sua ascensão nas pesquisas é uma ascensão progressiva, gradual, mas não teve nenhum momento de despencar. Né, está subindo, já está aí em torno do... Nem sabia dos 12 milhões. Eu imaginei que estivesse nos 12%. Então, o que dá uns 10 milhões de votos, quer dizer, se essas pessoas, né, 10 milhões já estão com a senhora acredita que isso é tendência? Vocês tem elementos para essa avaliação? Há uma avaliação de que essas eleições, elas serão eleições livres, que as pessoas, elas vão se sentir muito à vontade para escolher aquele que vai dar continuidade às conquistas dos últimos 16 anos, considerando aí conquistas do Plano Real e conquistas sociais do governo do presidente Lula, que não vai ficar preso aos que pretendem ser os herdeiros daquilo que já é uma conquista da sociedade brasileira. Eu acho que a gente tem que acabar com a visão patrimonialista de que quem fez um bom governo vai transferir quase que como um direito sagrado para o seu indicado os votos da população que o apoia. Não, a história está mostrando que não é assim. Né? Acho que agora nós estamos vivendo um fenômeno muito interessante lá na Colômbia, onde o candidato Antônio Mocco está na frente das pesquisas, começou numa situação bastante difícil, mas está mostrando que é possível reverter o processo. E no Brasil não vai ser diferente, as pessoas sabem identificar quem tem as propostas, quem não quer repetir mais do mesmo, que quer integrar as conquistas, mas ao mesmo tempo transitar para o futuro. Mas quando Dilma Rousseff diz que ela é a continuidade de Lula, e esse é o mote de campanha dela, quer dizer que não há garantia que ela possa ser? É isso que a senhora está dizendo? Pode ser, pode não ser, não quer dizer nada? Eu acho que a continuidade das coisas boas, eu acho que toda pessoa de bom senso vai querer sê-lo, né? Vai querer ser a continuidade das coisas boas. Agora, entre a pessoa que se propõe a fazer isso e o eleitor, o cidadão, o identificar como aquele que de fato tem o testemunho de vida, tem a história política, a identificação, há uma longa estrada a ser percorrida. E as pessoas vão fazer essas associações, vão verificar como é que cada um se coloca no sentido de legitimamente dar continuidade às conquistas, e aí nós podemos citar alguma delas, por exemplo, o Bolsa Família é um programa bom que precisa ser preservado, claro que transitar para outras propostas que eu chamo de inclusão produtiva. Isso quer dizer que, se eleita, Marina Silva vai dar continuidade ao governo Lula? Continuidade às coisas boas e às conquistas do governo Lula, da mesma forma que ele deu continuidade às conquistas e às coisas boas do governo do presidente Fernando Henrique, quando manteve o Plano Real. E eu acho que maturidade política, Maria Lígia, é isso. Lídia, desculpa. É ter a capacidade de você se colocar nesse lugar não vaidoso, não rancoroso, de preservar aquilo que a pessoa que estava antes de você foi capaz de fazer de bom.